A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Dodora Cavalcante, com o tema Guardemos o Ensino, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Olá, irmãos, que Deus possa nos abençoar, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 70 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição se chama Guardemos o Ensino. Como nós sabemos, né, Emmanuel sempre pega versículos de capítulos dos nossos evangelistas, né? Então, ele pegou o versículo 44 do capítulo 9 de Lucas, que Jesus disse o seguinte: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus. Então, o que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Então, nós temos que voltar lá atrás, no capítulo de Lucas todo, para a gente poder entender o que Jesus quis dizer com essas palavras. Jesus, no momento, ele estava reunido com seus discípulos, com seus apóstolos, e estava falando sobre a sua paixão, aquilo que ele iria passar, aquela dor, aquele sofrimento, a sua pregação na cruz. Então, ele disse para os seus discípulos que ele seria pego pelas mãos dos homens e seria morto pelas mãos dos homens. E os discípulos não estavam entendendo realmente o que Jesus estava querendo dizer com isso. Porque eles entendiam muito e falavam muito, eram muito amorosos para com Jesus, por causa dos seus milagres, dos seus feitos, né? Mas eles não entendiam muito bem o significado das coisas que Jesus falava naquele tempo. Por isso mesmo que Jesus falava por parábolas. O que era parábolas? Histórias. Ele contava histórias sobre certos assuntos, porque ele falava que as histórias gravam muito mais nos nossos ouvidos para que a gente pudesse passar para a posteridade, não é verdade? Então, depois que Jesus comunicou para os seus discípulos toda a sua paixão, ele disse a seguinte frase: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Por que Jesus disse isso? Porque é para que as pessoas fixassem aqueles apontamentos que ele fazia dentro do seu coração e ficasse gravado lá e pudesse usar no seu dia a dia e pudesse usar para a sua evolução espiritual também. Não é verdade? Então, gente, e a gente vai trazer esse ensinamento de Jesus para o nosso tempo atual. A gente vê muito que nós, principalmente, vamos à missa, quem é católico, vamos ao centro, quem é espírita, vamos na igreja de quem é crente, não é verdade? E lá a gente escuta muito as palavras de Jesus, aquilo que Jesus falou antigamente, né? Para o nosso conhecimento, para os ensinamentos, para a gente poder aprender e colocar em prática, não é? Mas muitas vezes nós estamos ali ouvindo as palavras do Cristo, mas a gente está voando, a nossa cabecinha está longe, a gente está pensando na nossa vida, no que a gente vai fazer depois que sair dali. A gente fica pensando um monte de coisas, mas esquece de gravar e guardar dentro do nosso coração as palavras de Jesus, os ensinamentos dele. E muitas das vezes a gente sai dali da mesma forma que entrou. Às vezes a gente não angariou ensinamento nenhum. Quantas vezes a gente encontra com alguém que tem acabado de sair de uma igreja, de um centro, e a gente pergunta assim: olha, o que foi dito na palestra de hoje? Falou sobre Jesus, pronto.
Mas as palavras, os ensinamentos, onde que estavam? Não foi gravado dentro do seu coração, não é? Então, por isso que Jesus disse isso para os seus discípulos, depois que ele falou, que ele ensinou um monte de coisas, e que falou que o Filho do Homem seria preso pelas mãos dos próprios homens. Os discípulos não entenderam essa situação. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que eles não tinham, muitas vezes, nem olhos, nem ouvidos de ver e escutar as suas palavras, né? Então, Jesus disse a seguinte frase: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Então, gente, trazendo para o nosso dia a dia isso tudo, eu queria dizer para vocês o seguinte, que esse ensinamento é um ensinamento muito forte, é um ensinamento maravilhoso de Jesus. Porque o que adianta a gente ir para a igreja, a gente ir para qualquer tipo de templo, não importa, se a gente não assimila as palavras que estão sendo ditas, os ensinamentos que estão sendo dirigidos para nós naquele momento, e não guarda dentro do nosso coração, para a gente tentar, pelo menos, colocar em prática no nosso dia a dia, né? Isso é muito sério, gente. A gente está perdendo tempo. Quem vai para assistir uma palestra, ouvir o Evangelho de Jesus e não guarda essas palavras dentro do seu coração, ele está perdendo tempo. Ele está ali só presente fisicamente e não espiritualmente como Jesus queria. Não é? E se a gente não está presente espiritualmente, como que é que nós vamos fazer a nossa mudança interior? Se a gente não escuta com o coração as palavras de Jesus, os ensinamentos dele, como que nós vamos tentar colocar em prática tudo isso? Não é verdade? Então, por isso que Emmanuel, muito sábio, trouxe esse ensinamento para nós aqui no caminho, no livro Vinha de Luz, de Franciscano Xavier, né? Muito lindo esse ensinamento e muito importante, não é? Então, todas as vezes que a gente for assistir alguma coisa, alguma palavra que diz respeito ao ensinamento de Jesus, vamos prestar atenção. Vamos guardar dentro de nós aquelas palavras, porque elas são importantes. Elas é vida para nós, como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as palavras de Jesus é vida para nós. A gente só consegue fazer a transformação nossa pessoal através dos ensinamentos de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, pessoal, isso é muito importante para a gente fazer no nosso dia a dia, né? Emmanuel disse também, quando ele trouxe esse ensinamento para nós, que muitos escutam a palavra do Cristo, mas são poucos que colocam as lições no ouvido, né? Então, tanto os círculos doutrinários do cristianismo, eles estão assim repletos de aprendizes que não sabem atender esse apelo. Às vezes, igual eu acabei de falar com vocês, a gente comparece as atividades espirituais, né? Mas a gente está ali só fisicamente. Muitas das vezes a gente está sintonizado com os problemas da gente, a gente fica ali ouvindo aquelas palestras, mas pensando nos problemas que a gente deixou em casa, nos problemas que nós estamos passando atualmente. E aí a gente não registra realmente os ensinamentos que eles estão passando para nós naquele momento, né? Muitas vezes a gente está na igreja, a gente dobra os joelhos, a gente repete aquelas fórmulas que o padre está repetindo lá no altar, né? Mas a gente está longe, a gente não repete com o coração, a gente repete só com a boca, né? Então, a
gente às vezes pronuncia longas orações, a gente grita protestos, né? A gente faz promessas que às vezes a gente não pode nem cumprir, né? A gente, assim, não estimam aqueles ensinamentos, né? E quantas vezes a gente fica atrás de Deus, atrás de Jesus, só pedindo, querendo. Ai, Jesus, faça isso para mim. Ai, Jesus, que eu consiga realizar esse meu sonho. Ai, Jesus, que eu possa conseguir passar no vestibular. Ah, que eu possa fazer 1001 coisas. A gente fica pedindo para Deus, pedindo para Jesus, sendo que eles já colocaram as fórmulas em nossas mãos, né? Porque quem evolui somos nós. Jesus trouxe esses ensinamentos maravilhosos para poder nos ajudar. E os ensinamentos estão ali. Se a gente ler com atenção e guardar esses ensinamentos dentro do nosso coração, nós vamos conseguir extrair deles o que nós devemos fazer na nossa vida para a gente poder conquistar a nossa evolução e sanar os nossos problemas do dia a dia. Entendeu? Então, muitas vezes o fracasso que nós temos com as nossas petições é porque a gente não ouve profundamente, a gente não guarda profundamente as palavras de Jesus dentro do nosso coração. Então, como é que nós vamos saber agir nos momentos de dificuldade? Porque ninguém evolui para nós, não. Nem nosso anjo da guarda, nem nossos mentores, nem ninguém. A evolução é própria de cada um. Nós é que temos que seguir em frente. Nós é que temos que procurar um jeito de crescer, um jeito de mudar, de fazer a nossa mudança interior. Agora, os ensinamentos estão aí, estão na Bíblia, estão em qualquer livro evangélico, não é? Nós, que às vezes estudamos os evangelhos de Jesus, né, levamos para o centro esses ensinamentos. Os padres também que estudam o evangelho de Jesus, levam para a igreja esses ensinamentos, os pastores da mesma forma. Mas muitas vezes nós vamos para estes lugares com os nossos ouvidos fechados, os nossos olhos fechados. A gente fica ali, parece que é cumprindo um compromisso de todos os domingos, assistir uma missa, assistir uma palestra, né? Assistir um pastor. A gente vai ali fisicamente, mas a gente não vai ali, não tem uma presença espiritual. A gente não guarda esses ensinamentos dentro da gente. Então, por isso que essas palavras de Jesus, né? Pode vós, essas palavras em vossos ouvidos, é muito importante. Ele está deixando bem claro, né? A gente só fica enxergando as belezas da criação, enxergando as belezas dos ensinamentos de Jesus, mas não colocar dentro da gente, não é? Não adianta nada, né? Depois a gente queixa, a gente se revolta quando a gente não é atendido, não é verdade? A gente fala assim, Deus esqueceu de mim, Deus não olha as minhas orações, os meus pedidos, Ele não atende os meus pedidos. Mas por que será? Porque não é Ele que tem que atender os seus pedidos. Ele já deixou bem claro os seus ensinamentos aqui na Terra. Jesus deixou bem claro os seus ensinamentos aqui na Terra. Mas é para a gente ler, estudar, aprender e guardar dentro de nós. Porque quando a gente guarda os ensinamentos de Jesus dentro de nós, no momento que a gente cai em tentação, a gente lembra, Jesus disse isso, e eu não posso fazer isso, isso está errado. Então, eu paro, penso, medito, não é? E se eu fiz algo errado, eu vou lá fazer o quê?
eu vou justificar, eu vou refazer aquilo, eu vou pedir desculpa. Não é verdade? Eu vou voltar atrás e vou procurar o quê? Sanar esse erro. Agora, as pessoas que não guardam os ensinamentos dentro do seu coração, elas não sabem o que fazer. Então, elas metem os pés pelas mãos, elas falam coisas que depois vão se arrepender, causam injustiças, puxam o tapete das pessoas. Não é verdade? Então, nós temos que ter olhos de ver, ouvidos para ouvir os ensinamentos de Jesus, porque dentro desses ensinamentos está tudo aquilo que nós precisamos para fazer a nossa reforma íntima, para a gente poder evoluir. Então, é super interessante esses dizeres do Mestre: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Não é? É super interessante isso, porque Jesus não se reportava à letra morta, mas ao verbo criador, né? Então, quem comparece às atividades espirituais, quem sintoniza a mente com as coisas boas, com os ensinamentos de Jesus, está aí toda a prática. É só a gente colocar em ação, né? A nossa transformação espiritual está dentro dos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vai ao Pai por mim. Por mim quer dizer, pelos meus ensinamentos, por aquilo que eu vim fazer aqui no planeta Terra. Esclarecer para as pessoas, deixar os ensinamentos de amor, que é só através do amor que nós vamos crescer. Só através do amor que nós vamos conquistar a nossa evolução, a nossa transformação. Entenderam? Então, que nós possamos, pessoal, guardar esse ensinamento maravilhoso. Principalmente agora nós estamos passando por um período maravilhoso, um período de festas natalinas, né? De passagem de ano. Então vamos pegar o Evangelho de Jesus, estudar. Se a gente não compreende, então vamos assistir às palestras, vamos ouvir os padres nas igrejas, vamos tirar um ensinamento para a gente guardar dentro do nosso coração. Porque tanto o padre como as pessoas que estão ali fazendo as palestras, eles estudaram antes o Evangelho de Jesus para poder passar para todos. Não é verdade? Então vamos estar presentes, espiritualmente falando, nessas palestras, para que nós possamos guardar o ensinamento dentro do nosso coração. Que a gente possa, né, pôr essas palavras em vossos ouvidos, como disse Jesus, para elas ficarem ali. Porque no momento que a gente der alguma escorregadinha, que a gente cair em tentação, a gente possa lembrar delas e possa corrigir aquela tentação que nós caímos nela, não é verdade? Então, gente, ponde minhas palavras em vossos ouvidos, mas ponde com amor, ponde com carinho, guarde como se aquilo ali fosse o quê? Que aquilo ali fosse um diamante maravilhoso. Guarde com carinho as palavras do Cristo, porque só elas é que vão nos salvar. Só elas é que são mesmo o caminho
são mesmo a verdade, são mesmo vida para todos nós, tá? E eu peço a Deus neste momento que ampare e proteja todos que estão ouvindo, não é? Que dê uma consciência tranquila, limpa para todos nós, que nós possamos escutar as palavras de Jesus e colocá-las em prática. Isso é bom para todos nós, para a nossa evolução espiritual, né? Que Jesus nos ampare, assim seja. E um ano novo maravilhoso para todos. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.